Há dores que atravessam a alma tão profundamente que nem mesmo quem as sente consegue descrevê-las com clareza. São feridas que não sangram na pele, mas queimam por dentro. Podem surgir de uma perda inesperada, de uma palavra que machucou, de uma rejeição silenciosa, de um medo acumulado ao longo dos anos, ou até mesmo de um desgaste emocional que a pessoa tenta esconder para não preocupar quem ama. Há feridas que se tornam tão íntimas que o coração aprende a escondê-las até de si mesmo. Que é justamente essa dor silenciosa, discreta e profunda que pesa sobre o espírito como uma noite sem estrelas. A pessoa vive, trabalha, conversa, sorri, mas dentro dela existe um vazio que ninguém imagina. Cada passo é dado com esforço, cada amanhecer chega carregado de incertezas, cada oração parece se perder no ar antes de alcançar o céu. A ferida interior é a mais difícil de carregar porque ela não tem forma e não tem nome. Quando há algum problema no corpo, sabemos onde dói. Mas quando é a alma que está machucada, a dor se espalha, se mistura, se confunde. Não existe um ponto exato para tocar. Não existe remédio rápido. Não existe solução lógica. A alma apenas sofre. E o sofrimento espiritual tem essa particularidade misteriosa. Ele se manifesta em silêncio. É uma dor que a pessoa guarda por vergonha ou por medo de ser incompreendida. Uma dor que se esconde nos momentos de solidão, que aparece tarde da noite, quando ninguém mais está por perto, quando a casa já está silenciosa e o coração, cansado, tenta suportar mais um dia. É nesse cenário de ferida escondida que a presença de Deus se torna essencial. Porque Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele escuta aquilo que jamais foi dito. Ele conhece as áreas da alma que até a própria pessoa evita olhar. E quando o sofrimento chega ao ponto de exaustão, quando a alma já não sabe mais como pedir ajuda, quando as palavras já não vêm e apenas o silêncio se mantém, é aí que o céu começa a se mover. Deus envia São Rafael Arcanjo justamente para esse tipo de dor. Ele não vem apenas para curar doenças do corpo. Ele vem para restaurar a parte mais profunda e frágil da existência humana. O toque de São Rafael não começa na superfície. Ele começa na raiz da ferida. Antes mesmo que a pessoa seja capaz de explicar sua dor, ele já a compreende. Antes mesmo que a oração seja pronunciada, ele já está ao lado, aguardando uma pequena abertura para agir. E essa abertura não precisa ser grande. Basta um suspiro, um pensamento voltado a Deus, uma vontade mínima de ser restaurado. São Rafael trabalha no silêncio, porque é no silêncio que a dor espiritual vive. E é ali onde ninguém mais toca que ele inicia sua missão. Neste vídeo, é para essa ferida que ninguém vê que você será conduzido. Para esse ponto secreto, onde o coração mais precisa de luz. Porque a cura começa quando a verdade interior encontra espaço para respirar. E é nesse exato instante, enquanto você ouve estas palavras, que São Rafael já se aproxima para iniciar a restauração que só o céu é capaz de realizar. O vale escondido da alma, onde a dor vive sem ser vista. Dentro de cada pessoa existe um território espiritual que ninguém conhece completamente. É um espaço interno, onde memórias repousam, sentimentos se escondem e experiências permanecem guardadas como ecos que nunca se dissipam. Esse vale escondido da alma é formado pelos momentos mais marcantes da vida, tanto os luminosos quanto os sombrios. Ali ficam armazenadas lembranças que não conseguimos apagar, medos que tentamos ignorar e culpas que preferimos não revisitar. É um espaço delicado, construído por todas as alegrias e feridas que moldaram quem somos. E muitas vezes é nesse lugar que a dor mais profunda encontra seu abrigo.
A alma guarda dores antigas como quem guarda objetos quebrados que não sabe onde descartar. Existem lembranças que deixamos de lado, achando que o tempo as apagaria. Mas o tempo não cura aquilo que não foi entregue a Deus. A alma também guarda palavras que feriram, promessas que foram quebradas, silêncios que pesaram demais e situações que marcaram tão intensamente que deixaram fragmentos dentro do espírito. São experiências que se acumularam de forma quase imperceptível e um dia se manifestam como uma tristeza sem explicação, um cansaço que não passa, uma angústia que aperta o peito ou uma sensação constante de vazio interior. Há também dores que a alma tenta esconder porque acredita que não deve incomodar ninguém com seu sofrimento. Quantas vezes alguém sorri por fora, enquanto por dentro luta para não desmoronar? Quantas vezes a alma se sente exausta, mas continua firme porque acha que precisa ser forte o tempo todo? Esse tipo de repressão transforma a dor em algo ainda mais profundo. Ela se instala no vale escondido e começa a influenciar pensamentos, emoções e decisões. A pessoa passa a reagir com insegurança, medo, irritação ou tristeza, sem perceber que esses sentimentos são sinais de algo muito mais antigo, guardado no silêncio do coração. Teologicamente, a alma é o centro mais sagrado da pessoa. É o lugar onde Deus fala com suavidade e onde o Espírito Santo sopra com liberdade. Mas é também o lugar que o inimigo tenta atingir, porque ele sabe que uma alma ferida é uma alma fragilizada. Por isso, muitas das batalhas espirituais acontecem nesse vale escondido. Não são batalhas externas, mas internas. Não são guerras visíveis, mas silenciosas. O inimigo se aproveita de feridas não curadas para semear desânimo, dúvida, medo e confusão. Ele tenta fazer a alma acreditar que está sozinha, abandonada e sem saída. Ele usa o que está ferido para criar escuridão, mas Deus conhece esse vale melhor do que qualquer ser humano. Ele o contempla com amor, não com julgamento. Ele vê cada detalhe da dor escondida, cada lágrima silenciosa, cada peso que a alma tenta carregar sozinha. Ele envia seus anjos para cuidar desse território interior com delicadeza divina. E entre esses anjos, São Rafael é o escolhido para tocar as feridas que ninguém mais conhece. Ele é o médico designado para entrar nas regiões mais profundas do ser humano, não para expor a dor, mas para curá-la. São Rafael percorre esse vale com passos de luz. Ele não invade, ele entra com respeito. Ele não força, ele convida. Ele não revela, ele protege. Ele observa com uma compaixão que não pertence a este mundo. Como médico divino, ele identifica a origem das dores, mesmo aquelas que a própria pessoa não consegue explicar. Ele sabe onde a alma foi quebrada, onde o coração perdeu forças, onde a esperança se enfraqueceu. E silenciosamente, ele começa a preparar esse solo interior para a cura. Nesse vale, onde a dor vive sem ser vista, nada escapa ao olhar de Deus. Cada ferida escondida é uma oportunidade para que a graça floresça. Cada sombra interior é um espaço onde a luz pode entrar. Cada silêncio profundo é um chamado para que o amor de Deus seja derramado. São Rafael caminha por esse território não como espectador, mas como instrumento da misericórdia divina. Ele não se assusta com a profundidade da dor, porque ele conhece também a profundidade do amor com que Deus deseja curar. E é justamente neste vale que a oração deste vídeo deseja levar você. Não para reviver a dor, mas para permitir que a luz toque aquilo que estava guardado por tempo demais. Quando a alma se abre, mesmo que um pouco, para a presença divina, o vale escondido deixa de ser lugar de sofrimento e se torna terreno fértil para a graça.
É ali que a cicatrização espiritual começa. É ali que a alma volta a respirar. É ali que a dor silenciosa encontra sua primeira esperança de cura. Porque a cura acontece em silêncio. A teologia da discrição divina. Há um mistério profundo na maneira como Deus escolhe tocar a alma humana. Ele poderia curar com estrondos, poderia transformar feridas com sinais visíveis, poderia fazer desaparecer dores com manifestações extraordinárias. Mas, na maior parte das vezes, ele escolhe agir em silêncio. Esse silêncio não é ausência, é presença delicada, é amor que não invade, é cuidado que respeita. Para compreender por que a cura da alma acontece sem ruído, é preciso mergulhar no modo como Deus se revela e no modo como a alma ferida responde ao toque divino. E é isso que faz da cura espiritual um processo tão sagrado. O silêncio é o primeiro ambiente onde Deus cura, porque é onde a alma revela a sua verdade. Quando o barulho do mundo se cala e até mesmo as palavras internas desaparecem, o coração expõe suas feridas mais profundas. Na confusão dos pensamentos, a dor se esconde. No excesso de movimento, ela se dilui, mas no silêncio interior ela aparece com nitidez. Não para ferir ainda mais, mas para ser tocada. É nesse espaço de vulnerabilidade que Deus entra. Ele não precisa que a dor seja descrita, catalogada ou explicada. Ele apenas precisa que a alma esteja disponível, e essa disponibilidade só existe quando o coração silencia. A teologia chama esse movimento de discrição divina. Deus não força, não invade, não ultrapassa os limites do livre-arbítrio. Ele espera ser convidado. Ele age quando a alma permite. A cura acontece em silêncio, porque o silêncio é o território da liberdade interior. Deus jamais curará uma ferida que a alma insiste em esconder, mas Ele curará imediatamente aquela que a alma entrega, mesmo sem saber como fazer essa entrega por completo. O silêncio é o gesto que diz: eu não sei como pedir, mas preciso que o Senhor veja. E Deus vê, sempre vê. São Rafael Arcanjo, enviado como médico do céu, age exatamente dentro dessa lógica divina. Ele não chega para arrancar a dor com violência. Sua missão é tocar o que está ferido sem causar nova dor. Ele entende que existem feridas tão delicadas que qualquer movimento brusco poderia fazer a alma se fechar ainda mais. Por isso, ele cura como quem trabalha tecido por tecido, camada por camada, com precisão celestial. Ele intervém com leveza, porque a alma machucada precisa de suavidade e não de impacto. Ele toca com a delicadeza de quem conhece os lugares mais sensíveis da alma humana. O silêncio também é necessário, porque a alma ferida muitas vezes não suporta a exposição. Uma ferida espiritual não é como um machucado físico que pode ser mostrado, tratado e protegido. Ela é formada por memórias, emoções, expectativas quebradas, traumas, culpas, medos, pressões e fragilidades que a pessoa nem sempre compreende. Se Deus revelasse tudo de uma vez, seria insuportável. A pessoa não conseguiria suportar tantas verdades internas. Por isso, ele cura pouco a pouco, de forma quase imperceptível. Ele restaura primeiro o que está mais inflamado, depois o que está mais escondido e, por fim, o que a pessoa já nem lembrava que existia. A cura em silêncio é também um modo de proteger a alma do orgulho. Se a cura fosse ruidosa, imediata e visível, muitos acreditariam que foi pela própria força, pela própria inteligência, pela própria resistência emocional. Mas o silêncio remove o ego. Ele lembra que tudo vem de Deus. Ele mostra que a transformação não é conquista humana, mas obra divina. A pessoa curada pelo silêncio reconhece, com humildade profunda,
que Deus fez o que ela jamais conseguiria fazer por si mesma. Há outra razão pela qual Deus cura em silêncio. O inimigo não consegue alcançar o que acontece nesse ambiente. O mal trabalha no ruído, no desânimo, nas distrações, na confusão. Ele cria barulho interno para impedir que a alma perceba a presença divina. Mas quando Deus age no silêncio, ele age em território sagrado e impenetrável. É por isso que muitas curas interiores acontecem durante a oração silenciosa, durante um suspiro profundo, durante um momento de recolhimento, durante a madrugada quando o mundo dorme. Nesses momentos, a alma está exposta apenas ao olhar de Deus e protegida da ação do mal. A cura silenciosa também demonstra o respeito profundo que Deus tem pela estrutura emocional humana. Ele não apressa o que precisa amadurecer, não interrompe processos internos que exigem tempo, não invalida sentimentos que precisam ser chorados. Ele acompanha, ele sustenta, ele ilumina, ele transforma no ritmo perfeito de cada alma. E São Rafael, por ser o anjo da cura, age em total sintonia com esse ritmo. Ele não precipita a cicatrização. Ele prepara o terreno, fortalece o interior, alivia a dor e depois sela a ferida com luz. Imagine a cena espiritual. A alma está ajoelhada no interior de si mesma, ferida, cansada, sem forças para se levantar. E sem fazer barulho, São Rafael se aproxima. Nenhuma trombeta anuncia sua chegada. Nenhuma visão extraordinária é necessária. Ele aparece como uma luz suave que repousa sobre a ferida. Ele toca com cuidado, porque sabe que a alma está sensível. Ele aplica o bálsamo espiritual que cura não com força, mas com presença. E a ferida, que antes latejava, começa a aquietar. Não há sensações dramáticas. Há paz. Uma paz profunda, discreta, sólida. Uma paz que não precisa anunciar que chegou para ser sentida. A cura silenciosa também permite que a alma aprenda algo fundamental. Deus está presente, mesmo quando não é percebido. A maioria das pessoas acredita que Deus só fala quando há emoção intensa, mas a verdade é que Ele fala com mais profundidade quando tudo está quieto. Ele age com mais força quando o coração está rendido. Ele cura com mais precisão quando a alma está desarmada. E é nessa lógica divina que São Rafael opera. Ele não encena milagres. Ele constrói restaurações. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Por isso, quando a cura acontece, a pessoa não consegue explicar exatamente o que mudou. Ela apenas sabe que mudou. Alguma coisa se reorganizou dentro dela. Alguma força voltou. Alguma esperança renasceu. Alguma paz se instalou. E tudo isso aconteceu sem espetáculo, sem urgência, sem barulho. A pessoa acorda um dia e percebe que aquela dor antiga já não domina mais, que aquele medo perdeu intensidade, que aquela lembrança já não machuca tanto. Essa é a assinatura da cura divina. Quando Deus cura, a pessoa percebe o resultado antes de perceber o processo. E tudo isso, toda essa restauração profunda e silenciosa, é exatamente o que São Rafael está prestes a realizar na próxima etapa desta oração. Porque onde a alma sofre em silêncio, Deus cura em silêncio. E onde o silêncio é espaço de dor, ele se torna, pelas mãos de São Rafael, espaço de ressurreição interior. A descida de São Rafael, o anjo que toca sem causar dor. Há um momento em que o céu inclina-se sobre a alma, não com estrondo, mas com reverência. É quando Deus envia São Rafael arcanjo para descer até os recantos mais profundos do coração humano, aqueles que nem a própria pessoa conhece inteiramente. A missão de São Rafael não é apenas observar, mas tocar. Tocar sem pressionar, tocar sem abrir novamente a ferida,
tocar sem causar dor. Esse toque espiritual é uma das realidades mais finas e misteriosas da intervenção divina. Ele acontece quando a alma está tão fragilizada que qualquer movimento brusco poderia causar retração, medo ou fechamento. Por isso, São Rafael opera como luz que se aproxima devagar, como mão que repousa sem peso, como presença que não exige, mas que oferece. A descida de São Rafael não é apenas um movimento do anjo até a alma, é também a abertura da alma ao anjo, porque a cura interior só acontece quando existe entrega, mesmo que mínima, mesmo que tímida. É o coração que diz, em silêncio, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E quando essa entrega ocorre, algo se rasga no invisível, como um véu que se abre permitindo a entrada da luz. É nesse instante que São Rafael desce com sua missão divina. Ele não desce por acaso. Ele desce porque foi chamado pelo sofrimento que a alma já não consegue esconder. Quando São Rafael entra na alma, ele não procura primeiro o que está visivelmente ferido. Ele dirige-se diretamente ao ponto mais sensível, ao lugar onde a dor nasceu. A alma, por si só, não sabe qual é esse ponto. Ela apenas sente o peso, mas não conhece sua origem. São Rafael, porém, vê com clareza absoluta. Ele identifica imediatamente qual é o coração da ferida espiritual. Às vezes é uma lembrança que a mente apagou. Outras, é um medo que tomou forma ao longo dos anos. Em muitos casos, é uma culpa antiga que a pessoa carregou como cruz silenciosa. São Rafael se aproxima desse ponto com a delicadeza de quem toca o centro de uma flor sem derrubar suas pétalas. Ele não pressiona, ele apenas encosta luz em luz. O toque do arcanjo não provoca dor, porque é diferente de qualquer toque humano. Ele não tenta consertar a ferida com força, ele transborda luz sobre ela. A luz divina possui um atributo que nenhuma energia terrena possui. Ela cura sem abrir. Não existe incisão, não existe corte, não existe exposição. A luz que São Rafael carrega dissolve camadas de sofrimento como o calor suave que derrete gelo. A dor não é arrancada, ela é transformada. A ferida não é ignorada, ela é restaurada. A alma não é confrontada, ela é acolhida. A tradição espiritual ensina que os anjos respeitam profundamente a dignidade humana. Eles não entram onde não são convidados e não tocam onde o coração não consente. Por isso, São Rafael toca apenas a dor que a alma permite. E mesmo quando a alma não sabe como permitir, ele se aproxima da parte mais receptiva, daquela centelha interior que ainda deseja ser curada. Cada pessoa, por mais ferida que esteja, guarda dentro de si um pequeno ponto de abertura para Deus, um resquício de esperança, uma lembrança de fé, um desejo de paz. São Rafael começa exatamente nesse ponto. Imagine o interior da alma como um vasto espaço, onde algumas regiões estão iluminadas e outras estão cobertas por sombras densas. Quando São Rafael desce, ele carrega consigo uma luz suave, quase como a luz do amanhecer que entra por uma janela entreaberta. Ele ilumina aos poucos, não tudo de uma vez. Ele não expõe a ferida brutalmente, porque sabe que a alma poderia se assustar. Ele ilumina ao redor, lentamente, permitindo que a sombra comece a perder força. A luz que ele traz não é luz que acusa, mas luz que conforta. Não é luz que revela falhas, mas luz que revela possibilidades de cura. São Rafael também observa o que a alma não consegue ver. Muitas vezes, ele percebe que a ferida visível é apenas sintoma de algo mais profundo. A tristeza pode ser camada que recobre um abandono antigo. O medo pode ser máscara que esconde uma perda não curada. A culpa pode ser reflexo de um erro que Deus já perdoou, mas a alma ainda não aceitou o perdão.
São Rafael percebe essas camadas e as toca na ordem certa. Ele nunca começa pela camada mais funda. Ele inicia pela superfície, acalma a região exterior, prepara o terreno e só depois toca o núcleo da ferida. Sua precisão é divina. Há um instante preciosíssimo nesta descida, o momento em que a alma sente que não está mais sozinha. É como se uma presença silenciosa se aproximasse pela lateral do coração e repousasse ali. Não há visão extraordinária, mas há percepção espiritual. A alma começa a sentir alívio antes mesmo de entender o motivo. O peso interior, que antes parecia inamovível, começa a perder consistência. A dor que antes parecia constante começa a ser suavizada. É como se o coração, antes comprimido, pudesse respirar. E essa respiração interior é sinal claro da ação de São Rafael. Cada toque que ele realiza prepara a ferida para a cicatrização. Ele remove o excesso de dor, alivia a inflamação espiritual, desfaz nós emocionais que a alma carregou durante anos. Ele também silencia a voz do inimigo, que se aproveita da dor para semear confusão. O mal perde espaço onde São Rafael caminha. As sombras perdem força onde a luz se instala. E o coração que antes estava sufocado começa a reencontrar seu ritmo natural, como se o arcanjo estivesse alinhando o interior da alma ao pulso do Espírito Santo. O toque de São Rafael também ensina algo importantíssimo. Deus não tem pressa com quem sofre. Ele não exige que a alma se levante antes de estar pronta. Ele não apressa processos que exigem delicadeza. Ele cura no tempo exato, no ritmo exato, no modo exato. E São Rafael é o instrumento perfeito desse tempo divino. Ele percebe quando a alma precisa de pausa, quando precisa de consolo, quando precisa de estímulo. Ele acompanha passo a passo até que a ferida esteja preparada para o próximo estágio, a cicatrização. Nesta descida silenciosa, delicada e profunda, São Rafael não apenas toca a ferida. Ele restaura o território interior ao redor dela. Ele reorganiza a alma, acalma emoções, pacifica pensamentos. Ele prepara um espaço de paz onde até então havia apenas desordem. E quando esse espaço está pronto, quando a alma está fortalecida, mesmo que discretamente, ele deposita sobre a ferida o bálsamo espiritual que sela toda a dor. E assim, sem espetáculo, sem ruído, sem urgência, a cura interior começa a tomar forma. Porque quando São Rafael toca, ele toca com o próprio amor de Deus. E esse toque é suficiente para iniciar uma transformação que nenhuma escuridão é capaz de deter. A cura silenciosa, como a ferida se transforma em luz. Há um instante em que o toque delicado de São Rafael deixa de apenas aliviar a dor e começa realmente a transformá-la. A cura silenciosa é uma obra que não se faz de fora para dentro, mas de dentro para dentro, como uma luz que nasce discretamente no interior da alma e vai se expandindo até ocupar o lugar onde antes existia apenas sofrimento. Esse processo é profundamente espiritual, porque a alma não é curada pela força, mas pela luz. E essa luz não vem do esforço humano, mas da misericórdia divina que age com precisão absoluta, através de São Rafael, o arcanjo da cura. A ferida espiritual, aquela que parecia insuportável, começa a perder seu poder quando Deus decide penetrá-la com sua luz. O que antes era peso, agora começa a ser apenas memória. O que antes era dor viva, agora começa a ser dor acalmada. E o que antes era sombra, agora começa a receber claridade. O ser humano não percebe imediatamente essa mudança, porque ela não é emocional, ela é espiritual. A cura silenciosa é como o trabalho das raízes de uma árvore. Ninguém vê, mas é ali que a vida acontece. Da mesma forma,
A alma é tratada onde ninguém enxerga, mas onde tudo se decide. Quando São Rafael toca a ferida, ele não traz explicações para a dor. Ele traz presença. A alma, que antes estava isolada, agora percebe que existe alguém caminhando dentro dela. Não é alguém humano sujeito a falhas, é um anjo enviado por Deus. Ele percorre os corredores internos carregando nas mãos uma luz que não se apaga. Quando essa luz toca a ferida, não a expõe ao sofrimento, mas a envolve com uma espécie de ternura divina, como quem segura algo frágil e sagrado. O toque de São Rafael não abre a ferida para limpá-la. A própria luz limpa tudo o que estava escondido. Onde havia mágoa, ela dissolve. Onde havia ressentimento, ela suaviza. Onde havia tristeza, ela acalma. A cura silenciosa é uma teologia viva. Ela revela como Deus age com discrição, mas nunca com ausência. Ele não invade a alma, ele a ilumina. Ele não exige explicação da dor, ele a abraça. Ele não pede que a pessoa seja forte, ele a fortalece enquanto ela se rende. A cura acontece quando a alma deixa de resistir e se permite ser amada. É por isso que muitos sentem durante a oração um calor suave no peito, um alívio repentino, uma vontade inesperada de respirar fundo ou até de chorar. O choro, nesse momento, não é sinal de dor, mas de libertação. É como se a alma estivesse finalmente soltando o peso que carregou por tanto tempo. E aqui está um dos mistérios mais profundos dessa etapa. A ferida não desaparece simplesmente. Ela se transforma. A dor não é apagada da história, mas é purificada. O sofrimento não é negado, mas é ressignificado. Deus não apaga o passado, ele ilumina. A cicatriz que fica não é marca de derrota, mas marca de vitória. Ela se torna o lugar onde a luz encontrou passagem. Onde antes havia escuridão impenetrável, agora existe um ponto luminoso que testemunha o que Deus fez. Nesse processo, São Rafael trabalha como artesão da alma. Ele molda, suaviza, restaura. Ele pega cada fragmento quebrado da interioridade humana e o encaixa novamente, não como era antes, mas como deveria ser. A pessoa começa a sentir clareza onde antes havia confusão. Começa a sentir esperança onde antes havia desespero. Começa a sentir paz onde antes havia inquietação. Não porque a vida mudou do lado de fora, mas porque Deus mudou a vida do lado de dentro. A cura silenciosa também revela algo que muitos desconhecem. A dor que se entrega a Deus se torna porta para a graça. A ferida, antes vista como maldição, se torna lugar de encontro. É ali, no ponto exato onde a alma foi machucada, que São Rafael deposita a luz divina. Essa luz não apenas cura, ela permanece. A ferida curada se torna fonte de sabedoria, força e compaixão. A pessoa que antes sofria passa a compreender melhor a dor dos outros. A ferida que antes isolava agora a aproxima. Isso é obra de Deus. Há um momento sagrado nesse processo em que a alma percebe que algo foi cicatrizado. Não há trombetas, não há sinal exterior, não há momento exato e identificável. Mas a alma sabe, ela sente, ela percebe que aquilo que antes incomodava deixou de ter força, que aquilo que antes apertava o peito agora só aparece como lembrança distante. É como se a ferida tivesse sido selada por dentro por uma mão invisível. E essa mão é a mão de São Rafael, iluminada pelo Espírito Santo. A luz que ele deposita na ferida curada não é frágil, é eterna. Ela não depende de sentimento, mas de graça. Por isso, mesmo quando a alma enfrenta novos desafios, a ferida curada não se reabre. A luz é mais forte do que qualquer sombra que tente retornar.
São Rafael permanece como guardião dessa cicatriz luminosa. Ele vigia para que o inimigo não volte a usar aquela dor contra a pessoa. Ele permanece atento, fiel, presente. Essa etapa da cura leva a alma ao ponto mais profundo da oração, a entrega total. É quando o coração percebe que a ferida já não é ameaça, mas testemunho. E nesse instante, a alma começa a se abrir ainda mais à ação divina. Ela permite que Deus toque outras áreas, outras lembranças, outras dores. A cura silenciosa gera confiança, e a confiança gera mais cura. É um ciclo de restauração contínua. A ferida que se transforma em luz é o milagre que São Rafael deseja realizar nesta oração. Não importa há quanto tempo a dor esteja ali. Não importa o tamanho da ferida. Não importa quantas vezes ela tentou ser ignorada. A luz de Deus, conduzida pelo arcanjo, é capaz de transformar tudo. E quando essa luz entra, a ferida deixa de ser lugar de sofrimento e se torna lugar de graça. O que antes era motivo de lágrimas, torna-se motivo de louvor. O que antes era motivo de silêncio, torna-se motivo de libertação. E a alma que antes se escondia, agora se abre. Porque a luz venceu. E nenhuma escuridão pode resistir à luz que Deus envia por meio de São Rafael. O retorno suave da paz, quando o coração reaprende a respirar. Há uma etapa da cura interior em que a dor já não domina, a ferida já não sangra e o peso já não paralisa. É o momento em que a alma, antes contraída pelo sofrimento, começa lentamente a se expandir novamente. Esse retorno da paz não chega como um impacto repentino, mas como uma brisa suave que passa pelo interior do espírito e anuncia que algo mudou. A alma que antes temia até mesmo sentir, agora começa a respirar. Não é uma respiração física, mas espiritual. É como se o coração retomasse seu ritmo natural depois de anos vivendo sob tensão. Essa paz, que chega silenciosamente, é uma das marcas mais claras da presença de São Rafael e do Espírito Santo. A paz não vem como recompensa pela força pessoal. Ela vem como fruto da graça. Nenhum esforço humano é capaz de produzi-la sozinho. Não importa quantas tentativas a pessoa faça para se acalmar, para controlar as emoções ou para convencer a si mesma de que tudo ficará bem. A paz verdadeira não nasce da mente, nasce da alma. E a alma só a recebe quando Deus decide concedê-la. É por isso que, depois do toque curador de São Rafael, a paz não apenas chega, mas permanece. Não é uma sensação passageira, mas um estado interior que começa a se estabelecer, pouco a pouco, como fundamento. Durante o retorno da paz, algo sutil acontece. A alma começa a notar a si mesma com novos olhos. Aquilo que antes parecia caótico, agora parece compreensível. Aquilo que antes era confuso, agora se organiza. Aquilo que antes provocava ansiedade, agora é visto com equilíbrio. É como se uma tempestade interna tivesse finalmente se dissipado. E quando a tempestade passa, o que sobra é um horizonte limpo, onde a alma pode finalmente enxergar com clareza o que antes estava encoberto pela dor. A paz também ensina a alma a respirar corretamente. Quando alguém está ferido espiritualmente, a alma respira de forma curta e tensa. Tudo é vivido com medo, com pressa, com cautela excessiva. Até mesmo a oração se torna difícil, porque o coração não consegue se entregar plenamente. Mas uma vez que São Rafael cicatriza a ferida, a alma aprende a se abrir novamente. Ela respira longamente. Ela absorve a presença de Deus com mais profundidade. Ela acolhe a graça sem resistência. Essa respiração espiritual é sinal de vida nova. O retorno da paz é também um retorno da confiança. A alma, que antes caminhava insegura, passa a dar passos firmes.
Não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque agora ela não está mais sozinha dentro de si mesma. A presença de Deus, antes obscurecida pela dor, agora se torna companhia constante. A pessoa percebe que pode confiar nos movimentos de Deus, mesmo quando não entende completamente o que Ele está fazendo. Isso é maturidade espiritual. A confiança não nasce de respostas, mas da certeza de que Deus está conduzindo. Nesse processo, São Rafael permanece ao lado da alma como guardião e professor. Ele não se afasta depois da cura inicial. Ele acompanha os primeiros passos da alma restaurada, observando atentamente para que ela não volte aos padrões antigos de medo e desânimo. Ele ilumina pensamentos, inspira decisões, acalma inquietações. Ele é como uma luz suave que guia sem forçar, que conduz sem pressionar. Sua presença garante que a paz não seja apenas um momento, mas um caminho que se estabelece. Há algo profundamente teológico nesse retorno da paz. Ela revela a fidelidade de Deus. Enquanto a dor fazia a alma acreditar que estava abandonada, a paz revela que Deus nunca saiu. Ele apenas aguardava o momento certo para se manifestar de forma mais sensível. A paz é o abraço de Deus depois da lágrima. É a mão de Deus depois da queda. É o olhar de Deus depois da noite escura. É o testemunho de que o amor divino permanece, mesmo quando a alma não consegue percebê-lo. À medida que a paz se instala, a alma passa a ter mais espaço para perceber nuances interiores que antes eram invisíveis. Ela começa a notar onde precisa crescer, onde precisa deixar ir, onde precisa perdoar, onde precisa se fortalecer. A cura interior não torna a vida perfeita, mas torna a pessoa capaz de enfrentá-la com serenidade. A paz dá discernimento, dá clareza, dá equilíbrio. A alma deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com sabedoria. Isso é fruto direto da obra de São Rafael. O retorno da paz também transforma as memórias. Aquilo que antes era lembrado com dor, agora pode ser lembrado com maturidade. A alma não tenta mais apagar o passado, mas o enxerga à luz de Deus. O passado deixa de ser um inimigo e se torna um professor. Cada queda se transforma em aprendizado, cada dificuldade se transforma em testemunho, cada ferida se transforma em cicatriz iluminada. A cicatriz não dói, mas lembra. Lembra que Deus esteve lá. E essa lembrança faz a alma confiar ainda mais. A paz devolve ao coração algo que a dor havia roubado: a capacidade de descansar. A alma ferida vive em alerta constante, sempre à espera de algo ruim, sempre preparada para se defender. Mas quando Deus cura essa ferida, o coração aprende a repousar. Repousar não significa perder a vigilância espiritual, mas confiar que Deus vigia por nós. São Rafael, como guardião, garante essa vigilância. Ele permanece diante da alma como sentinela espiritual, garantindo que aquilo que foi curado não será novamente ferido com a mesma intensidade. Nesse retorno suave da paz, algo ainda mais profundo acontece. A alma volta a desejar Deus. Durante o período de dor intensa, é comum que a alma se afaste da oração, não por falta de fé, mas por exaustão. Muitas vezes ela pensa: não tenho forças para rezar. Mas quando a paz volta, o desejo pela presença divina retorna naturalmente. A alma quer orar, quer buscar, quer ouvir. Esse desejo é sinal de que a luz se estabeleceu novamente. Por fim, a paz conduz a alma ao que será o último movimento desta oração: a bênção final. Porque quando o coração reaprende a respirar, ele está pronto para receber a luz permanente que Deus deseja deixar nele. A ferida foi tratada, a dor foi aliviada, a paz foi instaurada.
Agora, a alma está preparada para carregar a luz que brilhará mesmo quando novos desafios surgirem. A bênção final, a cicatriz que brilha com a luz de Deus. Há um momento em que a cura interior alcança sua plenitude. Não é quando a dor desaparece por completo, nem quando a pessoa sente que tudo está completamente resolvido. A plenitude chega quando a alma, antes ferida e fragmentada, percebe que aquilo que a machucou já não tem poder para defini-la. A cicatriz nasce nesse momento, não como marca de fracasso, mas como testemunho da vitória de Deus. A cicatriz é o lugar onde a dor foi tocada pela graça. E quando a graça toca uma ferida, ela não volta a ser ferida. Ela se torna luz. É essa luz que brilha quando São Rafael finaliza sua obra e sela a alma com a bênção divina. A cicatriz iluminada não esconde o passado, mas ressignifica tudo o que aconteceu. A pessoa não precisa negar a dor que viveu, nem esquecer o que sofreu. Ela olha para trás sem ser puxada de volta. Ela recorda sem reviver a ferida. A memória deixa de ser fardo e se torna sabedoria. O coração que antes tremia diante das lembranças, agora encontra firmeza. E essa firmeza não vem da força humana, mas da verdade espiritual de que Deus esteve ali o tempo todo. A cicatriz, portanto, proclama: o sofrimento passou por mim, mas não me destruiu. Deus me tocou e por isso eu me levantei. A luz da cicatriz é uma luz espiritual. É um brilho que não aparece nos olhos, mas na postura interior. A pessoa passa a ver a vida com mais profundidade, mais compaixão, mais sobriedade. Ela se torna mais sensível ao sofrimento dos outros, porque sabe o que é carregar uma dor silenciosa. Ela se torna mais paciente, porque aprendeu que o tempo de Deus não é o tempo humano. Ela se torna mais forte, porque descobriu que a força verdadeira nasce do encontro entre fraqueza e graça. Essa maturidade interior é fruto direto do toque de São Rafael. Nesta etapa final, São Rafael não apenas termina sua obra de cura, ele sela essa cura com uma unção espiritual. É como se colocasse sobre a alma uma marca divina, não visível aos olhos humanos, mas reconhecida no mundo espiritual. Essa marca é sinal de proteção, força e luz. Ela declara que a alma pertence a Deus e que aquilo que antes a feriu não terá mais autoridade sobre ela. Esse selo espiritual impede que antigas feridas sejam reabertas com a mesma intensidade. Ele protege, guarda e fortalece. São Rafael permanece como guardião dessa luz, assegurando que a cicatriz continue brilhando, mesmo quando a alma enfrentar novas tempestades. Há algo profundamente belo nessa fase da cicatrização espiritual. A alma, agora mais consciente da presença de Deus, começa a reconhecer que sua dor não foi em vão. O sofrimento não é glorificado, mas é compreendido. A pessoa percebe que, mesmo nas fases mais escuras, Deus estava silenciosamente preparando o terreno para algo maior. Aquilo que parecia destruição tornou-se construção. Aquilo que parecia fim tornou-se início. Aquilo que parecia perda tornou-se espaço para a graça. A cicatriz é o marco desse renascimento. A bênção final não é apenas um ato litúrgico ou simbólico. É uma infusão real de luz sobre a alma. É Deus dizendo: eu permaneço contigo. E essa permanência é mais importante do que qualquer explicação. A presença divina se torna o novo centro da alma. A paz não depende mais de circunstâncias externas, nasce do interior. A segurança não depende mais do controle humano, nasce da confiança. O medo não domina mais. A fé se estabelece como fundamento. Essa é a obra completa da cura interior. Ao receber essa bênção, a alma percebe que sua história não é sobre a dor que sofreu,
mas sobre a graça que a transformou. Ela se vê como alguém sustentado por Deus, guiado por São Rafael e iluminado pelo Espírito Santo. A cicatriz, agora cheia de luz, se torna parte da identidade espiritual da pessoa, não como lembrança do que a feriu, mas como lembrança de quem a curou. É nesse momento que a alma está pronta para sair da escuridão e caminhar para a vida nova. Tudo o que São Rafael fez, o toque suave, a luz silenciosa, a restauração profunda, permanece. Ele não abandona a alma quando a cicatrização se completa. Ele continua ao lado, observando, protegendo, fortalecendo. Ele se torna guardião dessa luz interior que Deus acendeu. E essa luz, embora apareça discretamente, transforma tudo o que ela toca. Nesta etapa final da oração, é importante que você entregue a Deus, com plena confiança, o nome da sua própria ferida curada. Não para revivê-la, mas para consagrá-la. Diga a Ele: Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que um dia me machucou e agradeço porque hoje se tornou o lugar da Tua glória. Essa entrega final sela a obra divina com gratidão e fé. Ela afirma que você reconhece o que Deus fez, acolhe o que Ele está fazendo e confia no que Ele fará. Assim, concluo esta jornada espiritual com a mesma luz que a iniciou. Você não está sozinho. Sua ferida não foi ignorada. Sua dor não foi esquecida. Deus enviou São Rafael para caminhar dentro de você, tocar seu sofrimento, transformá-lo em luz e selá-lo com uma bênção eterna. Que essa cicatriz luminosa seja prova da graça que o alcançou, que ela brilhe mesmo na escuridão. Que ela recorde em todos os seus dias que Deus esteve, está e sempre estará com você. E que esta bênção permaneça como escudo e consolo, que a luz do Espírito Santo te envolva, que a proteção de São Rafael te guarde e que a paz de Cristo seja a tua morada. Amém.